E para terminar essa aula, eu gostaria de falar um pouco sobre a hierarquia de memória que existe em basicamente qualquer computador moderno. Se a gente pensa num computador, existem vários tipos de memória que existem nele, tá? Tipo, o tipo mais básico são os registradores da CPU. No início da aula, quando eu falava assim, a CPU tem que ir na memória RAM, que está aqui embaixo, e ler os valores, operações e tal, a CPU converte isso, ou pelo menos move isso, ou copia, né, seria mais correto, para os seus registradores, que é onde ela consegue operar e executar as instruções mais básicas. Depois disso, tem o que é chamado de alguns caches, que são basicamente assim pequenos repositórios para ter acesso mais rápido, ou seja, ao invés de ir até a RAM, eu posso ir até o cache. Tem a memória RAM, que é basicamente tudo que a gente falou na aula de hoje tem a ver com a memória RAM. E depois da RAM é que você vai ter o seu disco, entende? Ou o seu USB e coisa do tipo. Um truque que sistemas operacionais modernos fazem é que eles estendem a memória física da RAM na memória do disco virtual, entende? Então isso é o conceito chamado de memória virtual, que tem várias ideias interessantes que ajudam no desenvolvimento de programas, né? Tipo, isso é muito um assunto de sistemas operacionais, mas que entender um pouco ajuda aqui. A gente passou a aula toda falando em memória como se fosse um espaço contínuo. Só que na verdade o programa de vocês é fatiado por toda a memória do computador. E o endereço virtual é que dá essa noção de memória contínua, né? Então esse conceito meio que permite que você enderece e faça ponteiros de forma sequencial. Tipo a aritmética de ponteiros que eu falei algumas aulas, alguns vídeos atrás, entende? E na verdade, assim, quando a memória lota, tipo um exemplo aqui, que eu lotei a memória RAM toda com RIP, que é essa cor azul, entende? Você tem que jogar parte dos seus programas para o disco. Então, algumas fatias vão para o disco, que deixa o acesso um pouco mais lento. Então, alocar bem a memória e gerenciar o RIP tem mais implicações do que apenas você não quebrar ou não crashar, por assim dizer, o seu programa, né? Tipo, isso vai afetar a sua máquina como um todo. Quando você vai enviando memória para o disco, ou enviando fatias de memória para o disco, a coisa fica mais lenta. E seu computador todo fica mais lento. Isso é o conceito de swap, que talvez alguns de vocês já tenham visto no passado. Entendeu? Então tentem não cometer erros comuns, tipo como esquecer de alocar a memória, copiar o valor do apontador ao invés de valor variável, entendeu? Esquecer de desalocar, que é muito o foco da nossa área, e tentar acessar o conteúdo de memória depois de liberar a mesma. Então é isso e até a próxima aula.